Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Aqui quem está falando é o professor Wilson e eu estou dando continuidade ao projeto Educação Financeira. Se você não é inscrito no canal, já peço que se inscreva, comente os vídeos, compartilhe e curta os vídeos, porque assim você ajudará o canal a crescer e atingir cada vez mais pessoas e levar esse assunto cada vez mais longe. Um assunto que é muito importante para nós brasileiros e é um assunto, infelizmente, muito que o brasileiro está carente, tá, pessoal? Na educação financeira, temos muitas pessoas aí. Garanto que se eu perguntar para você, comente aí, você conhece mais pessoas que estão investindo o seu dinheiro ou pessoas que estão endividadas? Eu garanto que você vai conhecer mais pessoas que estão endividadas, né? Então, mas vamos lá. Hoje eu vou tratar um assunto com vocês sobre um assunto muito importante, sobre leitura. Eu sei que leitura, eu como professor de língua portuguesa, conheço bem os meus alunos, conheço bem a cultura da leitura no nosso país. Sei que infelizmente nós deixamos a desejar sobre a leitura, mas quando se trata de investimentos, quando se trata de conhecimento, a leitura é muito importante, pessoal. Por quê? Porque é através da leitura que nós aprendemos mais, né? A leitura nos proporciona mais conhecimento. E se tratando de investimentos, que é o assunto que eu vou abordar hoje com vocês, não só investimentos, como educação financeira, aprendemos a economizar, aprendemos a lidar de forma inteligente, né, com o dinheiro. Nós, através da leitura, nós vamos ampliar o nosso campo de conhecimento. Então vamos lá. Se não conhecemos sobre determinado assunto, nós devemos aprender sobre ele. Ora, se nós estamos falando sobre educação financeira, nós temos que aprender sobre educação financeira. Tá? Nós temos que aprender como lidar com o dinheiro. Nós nascemos em um mundo onde o dinheiro é a moeda de troca. Né? Nós não aprendemos a lidar com esse dinheiro, a lidar com esse instrumento. Como que nós devemos fazer para lidar com isso? Para aprender sobre o dinheiro? Ora, nós devemos recorrer a quem dedicou tempo de estudo sobre isso. E tem muita gente séria que dedicou o seu tempo a entender a dinâmica, o funcionamento do dinheiro. Tá? Então, por isso é importante nós lermos sobre ele. Claro que nem tudo que está aí no mercado, em questão de literatura sobre educação financeira, quer dizer que é bom, mas eu fiz aqui uma curadoria hoje com poucos livros para vocês. Eu trouxe 4 livros, tá? Sobre educação financeira e sobre investimentos, que eu acho que é o pontapé inicial para que você comece a caminhar sozinho ou sozinha sobre a educação financeira. E vou frisar aqui, eu já deixei aí no slide, que recorra à literatura especializada. Recorra à literatura em se tratando de investimentos, principalmente, recorra à literatura especializada, pessoas que têm de fato crédito quando vai falar do assunto, tá? Aquele que tem experiência, tá bom? Tomar bastante cuidado aí com relação a determinado livro. Tem livro que muitas vezes acaba sendo simplesmente para comércio, tá bom? Então, tomar bastante cuidado em relação a isso, ficar bem atento. O primeiro que eu trago aqui é um livro que mudou bastante a minha forma de pensar, tá? Tem bastante gente que critica, eu não critico, porque me ajudou bastante. Foi assim, sobre a educação financeira, que é Pai Rico, Pai Pobre, tá? Do Robert Kiyosaki. No livro, ele vai explicar alguns conceitos que eu acho muito importante para que nós entendemos, né, como que é o funcionamento do nosso comportamento em relação ao dinheiro, tá bom? Então, assim, nós devemos de buscar meios de criar renda passiva, né? Nós entendemos que não é trabalhando somente ali, esperando um salarinho, aquilo ali dificilmente vai mudar muito a nossa vida, mas enfim,
eu não vou entrar muito a fundo, eu estou mais trazendo os livros para que vocês busquem mesmo conhecer. É um livro que eu já li, reli, e sempre que eu tenho um tempinho ali sobrando, eu gosto de pegar ele para ler, porque ele tem uma leitura muito fácil, pessoal. Então, é o primeiro livro aí que eu deixo, até pela facilidade da linguagem, a linguagem simples, está bem acessível. Eu acredito que vocês, como porta de início, aí, uma entrada para essa questão, essa temática da educação financeira, acredito que facilitaria bastante para vocês. A linguagem ela é bem simples, tá? Então essa é a primeira indicação. A segunda é a psicologia financeira. A psicologia financeira do Morgan Housel, eu não sei se eu pronunciei assim, tá? Mas enfim, o nome do livro é esse, a Psicologia Financeira. É um livro muito bacana que eu tive a oportunidade de ler também. Nesse livro, o autor ele vai usar histórias bem interessantes para ilustrar o nosso comportamento não lógico com relação ao dinheiro, né? Que é a questão da influência da psicologia, o que o nosso psicológico ele lida com o dinheiro, né? Bem interessante, então ele tem bastante historinhas assim, você vai se empolgando com o livro. Para vocês terem ideia, eu não lembro a quantidade de páginas, mas eu sei que assim, mesmo trabalhando, com uma semana eu consegui ler o livro, sabe? A primeira leitura, depois eu reli, um livro muito bom. Depois acabei emprestando até para minha irmã também, que ela gosta bastante da temática. Então é um livro muito legal, garanto que vocês vão gostar bastante, né? Nesse livro, para vocês terem ideia, o autor ele argumenta que por mais inteligente que nós somos, isso não vai refletir sobre o nosso comportamento em relação ao dinheiro, tá? Então se fosse assim, muitas pessoas que têm uma renda não, mas uma renda também, né? Mas são muito bem estudadas, né? Têm faculdade, doutorado e às vezes estão lá atoladas em dívidas, gastam o que ganham e ainda mais um pouco, né? E então inteligência não está ligado a ser bem sucedido financeiramente. Bem sucedido que eu digo é estar ali com a vida financeira em ordem, tá? Então o autor é um livro que eu indico, ele é bem interessante. Também eu deixo uma aqui que vai falar sobre a questão dos investimentos em ações, tá? Ah, mas professor Wilson, você vai falar em investimento em ações? É um assunto tão complexo assim para iniciante. Para iniciante pode até ser que não seja o melhor momento o investimento em ações. Não sei se por conta da complexidade, entender um pouco mais do assunto. Mas, pessoal, para quem já entende um pouquinho do assunto, claro que fazer fortuna com ações, talvez ali seja, tá exagerando, mas você começar a construir patrimônio através das ações. E o Décio Bazin, é um livro acho que da década de 90, início da década de 90, que é uma linguagem muito bacana, que o Décio era jornalista, então ele usa historinhas também, assim, é bem interessante o livro dele, para a gente começar a entender como que é a dinâmica do mercado de ações. Claro, não tem nada daquelas fórmulas esquisitas, aquelas coisas lá que eu nunca fiz questão de entender, mas ele ajuda a ter uma noção sobre a importância de investirmos em ações, né? Não em ações propriamente dito, mas em empresas, sermos sócios de empresa, receber dividendo. É algo bem gostoso assim de ler. É uma leitura que flui muito, sabe? Esses 3 livros que eu indiquei aí a leitura deles flui de forma bem assim, sem enrosco, porque não tem aquelas palavras, não é uma leitura pesada, densa, né? É uma leitura que flui, tá bom? Então o livro Faça Fortuna com Ações do Décio Bazin, também é uma indicação que eu deixo aqui para vocês, tá bom? E um outro livro, por último, que eu indico também é Investimentos Inteligentes, do Gustavo Cerbasi, tá? É um livro, a linguagem, né, dele, eu acredito que talvez vocês já tenham lido algum livro dele, ele tem bastante publicação. É um livro, uma linguagem bem simples, também bem acessível, tá, pessoal? Por que eu estou batendo na tecla de investimentos? Porque, como eu disse, não basta você economizar, né? Você já tem a sua vida financeira em ordem, mas você tem que pensar lá na frente, tá bom? E o livro do Gustavo Cerbasi, ele Investimentos Inteligentes, né? Então, nessa obra, o que o autor vai falar? Ele vai nos apresentar
aplicações e os conceitos mais relevantes do mercado, que todo investidor ele precisa conhecer, né? Então você tem alguns conceitos que são, todo investidor tem que entender esses conceitos básicos para que ele consiga caminhar sozinho ali, se não sozinho, pelo menos ele consiga compreender, né? Não caia na lábia, porque também nos investimentos, infelizmente, tem bastante gente, tem bastante malandro, tá? Então tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. No livro, ele faz a diferença entre você fazer um investimento, que seria a multiplicação dos seus recursos, de trabalhar muito para pagar um imóvel, que traz uma valorização, por exemplo, entre você comprar um imóvel e simplesmente aquele imóvel você ir pagando ali um valor, né? Você vai pagando aquela mensalidade daquele imóvel ali, por exemplo, e essa mensalidade ele não vai multiplicar o seu dinheiro, né? Você está simplesmente ali pagando imóvel, vai ficar aquele valor. Então você tem que uma das explicações que ele dá ali com relação ao investimento, né? Você comprar para multiplicar, né? Então essa multiplicação do valor investido, né? Multiplicar no sentido de você ir cada vez aumentando aquele patrimônio, tá? Então essa é uma das explicações que ele dá, mas enfim, tem mais outros no livro e ele vai aprofundando cada vez mais. A gente enquanto investidor, enquanto poupador, nós devemos de buscar investimentos inteligentes, investimentos que de fato façam o nosso patrimônio crescer, né? Porque não adianta nada eu comprar uma casa, eu financio uma casa de 200 mil, pago ali, no final aquela casa, depois de ter terminado de pagar aquela casa, não valorizou quase nada, né? Diferente de eu compro num lugar mais estratégico, aquele investimento ele vai se multiplicando ao longo do tempo. Tá bom, pessoal? Esses foram os 4 livros que eu deixei aqui indicado para vocês. Para mim foi muito bom, tá? Eu acredito que se vocês também fizerem a leitura desses 4 livros, vai ajudar muito na leitura, na compreensão de vocês, tanto da educação financeira quanto dos investimentos. A partir daí, vai abrindo um caminho para vocês, tá joia? Eu vou ficando por aqui, tá? Novamente peço que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscrevam e comente aí, tudo bem? Até mais, tchau, tchau!